súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho, que tratava sobre honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Uma súmula histórica que foi diretamente atingida pelo artigo 791-A da CLT. Porque o artigo 791-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, passou a prever na Justiça do Trabalho os honorários de sucumbência, ou seja, os honorários advocatícios decorrentes da mera sucumbência da parte, entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, superando, portanto, toda a sistemática anterior que predominava no âmbito da jurisprudência do TST, consubstanciada na súmula 219, que dizia que na Justiça do Trabalho só eram cabíveis honorários advocatícios se a parte tivesse assistida pelo sindicato da categoria e fosse beneficiária da assistência judiciária gratuita. A súmula 219, no item 1, dizia expressamente que na Justiça do Trabalho a condenação ao pagamento de honorários não decorria pura e simplesmente da sucumbência. Foi essa realidade que foi alterada pela reforma trabalhista, que passou, repito, prevendo no artigo 791-A da CLT expressamente os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho como decorrência da mera ou da própria sucumbência da parte. Danilo, por que toda a súmula foi cancelada? Se há ali itens que ainda se aplicam, por exemplo, são cabíveis honorários advocatícios na ação rescisória? De fato, são, mas não é necessário mais a súmula para isso. Por quê? Porque o próprio 791-A da CLT já contempla essa possibilidade quando ele generaliza o cabimento dos honorários advocatícios pela mera sucumbência. Então, o item 2 não é necessário, o item 3 também não é necessário, o item 4 também não é necessário. O item 5, o item 5 e os itens 6 que dialogam ali com Fazenda Pública. Tem uma questão, sobretudo o item 6 especificamente, não é que não sejam necessários aqui no particular, é porque o item 6 em particular, que, segundo o entendimento da súmula 219, dizia que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no CPC. Aqui, o que se entende é que a reforma trabalhista, quando traz a sistemática dos honorários advocatícios para dentro da CLT e diz no parágrafo 1º que os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte tiver assistida ou substituída pelo sindicato da categoria, quanto especificamente a Fazenda Pública, a opção do legislador reformador, no caso do processo do trabalho, foi reger os honorários advocatícios do processo do trabalho em relação à Fazenda Pública nos mesmos moldes nos quais se rege em relação a outras espécies de litigantes. Então, não há aquela diferença nos percentuais no processo do trabalho que há em relação ao processo civil que há conforme previsão no CPC. Então, foi necessário o cancelamento de toda a súmula 219 do TST.